Você que é católico, se você tivesse a oportunidade do Papa chegar e colocar a mão sobre você, você ia correndo, né? Para receber a reza, para receber a bênção. Você que é católico. E dependendo da religião, as pessoas iam procurar aquelas pessoas de mais eminência na religião dela. Nós, os protestantes, aqueles pregadores de renome, né? Principalmente os de renome, nós somos tendenciosos a isso, principalmente aqueles famosos, para impor a mão na cabeça nossa e fazer uma oração. Faça oração, porque nós estamos vivendo uma época difícil para mim ser abençoado. Nós iríamos recorrer a todos esses artifícios. E hoje nós estamos correndo a tudo isso. O próprio ministro falou, olha, cada um que tiver a sua religião, procure sua religião. Reza, ora, sei lá, faz o que for possível para nós ter um pouco de tranquilidade, de passar isso aqui, né? Mas e se eu falar para você que você pode entrar numa oração de um homem mais importante do universo? Sabia que você pode entrar nessa oração? Que é o próprio Jesus Cristo? Você pode entrar, ele pode fazer essa oração por você. Você pode ser inserido nesta oração. Você sabia disso ou não? Muito bem. Mas para você ser inserido nesta oração, você tem que estar aqui nesse texto que eu vou fazer a leitura, que é em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz assim, presta muita atenção. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Então, está mandando aqui, ó, se arrependa, se converta, para que o seu pecado seja apagado. Aí você vai se tornar um homem diante de Deus, ou mulher diante de Deus, livre de pecado. Aí a palavra de Deus fala, aí vai vir refrigério para você, porque o pecado é que causa todos os males para nós. Você sabia disso? E aí no versículo 20, o que vai acontecer? Quando nós fazemos aqui, arrependemos-nos e convertemos, aí vai acontecer que você vai entrar no versículo 20. E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado. E aí nós vamos receber Jesus Cristo. Se você não sabe, sabe quem que é Jesus Cristo mesmo, de verdade? Jesus Cristo é o próprio Deus. Se você fala que tem Deus, mas não tem Jesus, você não tem Deus. Que está aqui no capítulo 1, para você entender. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, o próprio Jesus. Ele é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Então, o próprio Deus orando para você. Você quer ver aqui como você pode entrar nesse texto aqui? Da oração de Jesus Cristo, do próprio Deus? Está aqui no capítulo 17 de João e o versículo 20. Olha o que ele fala. E oro, porque Jesus estava fazendo uma oração antes dele ser crucificado. E aí, ele fez essa oração com os discípulos. E aí, ele olhou para cada um daquele que entrou naquele texto, no capítulo 3 de Atos, o versículo 19. Cada um de nós que se arrependeu e se converteu. Então, ele olhou para nós aqui no futuro e viu nós, e também essa oração nos alcança, que está aqui no versículo 20, do capítulo 17. E oro não somente por estes, aqueles que estavam ali ao redor dele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, se nós estamos aqui levando a palavra de Deus, a palavra dele, do Evangelho, e você crê, você vai entrar nesse texto aqui. E aí, para confirmar o que eu estou dizendo, né? Olha, para que vale a oração? Às vezes eu posto alguns vídeos, alguns textos aqui, as pessoas às vezes escrevem embaixo, né? Por não entender as escrituras, eles põem críticas ali, falam alguma coisa, porque eles não leem as escrituras, se leem, não tem muito interesse de examinar, né? Porque a oração só vale para os filhos de Deus, simplesmente isso.
Olha o que Jesus mesmo falou. Capítulo 17, versículo 9. Eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. Vocês prestaram atenção quando eu li aqui no livro de Atos, o capítulo 3 e o versículo 20? Entendeu? E ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado. Então, quando você se arrepende e crê, você vai ter um encontro com Jesus Cristo. O próprio Deus vai ter um encontro. E aí, para você ter uma ideia, né? Jesus fez uma oração de um capítulo inteiro, que é o capítulo 17 de João, vai do versículo 1 até o 26, são 26 versículos de oração. E aí você pode ler essa oração inteira, e se você entrou naquele texto lá de Atos, arrependeu-se e converteu, você vai ter um encontro com Jesus. Aí vai vir refrigério para você. E aí esta oração vai vir sobre a sua vida, assim como veio na minha vida. Fica aqui a reflexão para cada um de nós. Você quer uma oração agora de verdade forte? É essa aqui de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.